Isaías capítulo 64. Profeta Isaías capítulo 64. Nós leremos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 1. Isaías 64, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Bendito o Senhor, tem misericórdia de nós. Sê propício a nós, pecadores. Ó grande Deus, fala ao nosso coração, fala à nossa alma. Nós precisamos de tempos de refrigério, vindos de tua dadivosa mão. Sê propício a nós, pecadores. Nós não temos justiça própria alguma, Senhor. Se não fosse a tua misericórdia, nós jamais aqui estaríamos desta manhã. Ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor que precisamos de ti. Perdoa os pecados da tua noiva. Fala ao nosso coração, que a presença graciosa de Jesus se perceba aqui na pregação, na ceia, que o Espírito quebrante a dureza do nosso coração, que o Senhor aqueça o nosso peito e que o Senhor nos ensine a orar por dias melhores, na comunhão com o Senhor, no relacionamento com o Senhor, diante da face do Senhor. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. Dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. Queridos irmãos, essa era a oração de John Knox, um dos grandes reformadores que fundou a Igreja Presbiteriana na Escócia no ano de 1560. Knox amava o seu país. Fugiu do seu país perseguido por pregar o Evangelho. Foi um escravo remando nas galés francesas por 2 anos. Pastoreou em Frankfurt por um tempo. Depois da corte de Eduardo VI na Inglaterra, fugiu novamente, onde esteve com Calvino em Genebra, e no ano de 1559 retorna ao seu país para pregar a palavra de Deus. O parlamento escocês, ainda que sua rainha seja extremamente romanista, Mary Stuart, decide que a fé da Escócia vai ser protestante e o nome da igreja será chamada presbiteriana. John Knox se torna pastor da grande igreja de Edimburgo, a igreja de St. Giles, ou Santo Egídio na nossa língua, e ele começa então a pregar a palavra de Deus com poder e tem um ministério impactante que abençoa não só a sua cidade, mas o seu país e o mundo inteiro. John Knox com seus amigos foram usados para escrever a Confissão de Fé Escocesa com seu catecismo e foi um instrumento de Deus para criar também um modelo de escola pública no Ocidente, porque eles criaram escolas para que todos os cidadãos escoceses pudessem ler a Bíblia e ouvir Deus falar com eles no seu próprio idioma. Tudo isso naquela época da Reforma Protestante. John Knox foi um homem que viveu tempos de bênção no seu ministério, mas ele orava por uma grande intervenção de Deus. Ele orava: ó Deus, dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro.
Meus queridos amigos e irmãos, se nós olharmos para a nossa realidade, nós devemos clamar por tempos de refrigério e intervenção de Deus em nossa vida. Nós devemos orar por um reavivamento espiritual que nos dê um coração totalmente de Cristo. Nós vivemos dias de grande luta. Ainda no Brasil, nós temos igrejas cheias do domingo. Mas hoje, os cristãos não se preocupam com uma vida piedosa como se preocupavam há décadas atrás. Hoje, querido amigo e irmão, é muito difícil distinguir no mundo aí afora, nas empresas, nos trabalhos, nas festas, quem é crente e quem não é crente. Hoje a igreja anda flertando muito com o mundo e não tem muito compromisso com o Senhor. E muitas vezes nós nos iludimos, porque nós vemos as nossas igrejas cheias. Mas, irmãos, esse pode ser um momento de um grande perigo, porque nós estamos a apenas uma geração da apostasia. Se nós não ensinarmos nossos filhos no caminho de Deus, se nós não zelarmos pelo ensino da palavra na igreja, se nós não movermos o povo a buscar ao Senhor, se nós não buscarmos um discipulado sério, meus queridos amigos e irmãos, numa próxima geração, a igreja se tornará só religião. E quando se torna só religião, muitas vezes é opcional vir ao culto. E se você começa a vir ao culto somente uma vez por mês, 2 vezes no mês, na próxima geração, seu filho se desvia. Ele diz que ir para a igreja não é algo tão importante assim. E aí, então, na outra geração, talvez os seus netos sejam ímpios, contrários ao Evangelho, e odeiem a Deus. Então, se nós queremos, amados irmãos, continuar sendo relevantes neste tempo tão desafiador, se nós queremos fazer a diferença, se nós não queremos ser uma igreja que vive flertando com o mundo, nós devemos clamar a Deus por um tempo de refrigério e restauração em nossa vida, em nossa igreja e em nossos lares. E nesse texto que nós lemos, irmãos, nós encontramos o profeta Isaías já no final da sua vida. Isaías profetizou provavelmente durante 60 anos, no reinado de reis piedosos e de reis ímpios, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E provavelmente no final da sua vida, já bem velhinho, com mais de 80 anos, Isaías é cerrado pelo meio em uma árvore, por mandato do rei Manassés, que odiava o Senhor e aqueles que o serviam. E Isaías, no final da sua profecia, vê Deus dizer a ele que vai enviar o seu povo, o reino de Judá, para o exílio na Babilônia, daqui a 100 anos, por causa de seus terríveis, feios e tristes pecados. Mas ainda assim Deus diz para ele que é misericordioso e que na plenitude dos tempos enviará o Redentor para pagar os pecados de seu povo na cruz e para reconciliá-lo consigo. Diante de realidades tão imensas que se desenham perante os olhos de Isaías, ele, neste texto, amados irmãos, pinta um quadro diante dos nossos olhos, no qual ele ora por restauração. Ele ora por dias melhores. Ele ora para que Deus intervenha na vida do seu povo. Ele ora para que o seu povo conheça mais ao Senhor. Ele ora por uma intervenção sobrenatural de Deus. E é por isso que, olhando para este texto de Isaías nesta manhã, nós vamos aprender como orar por restauração. Se você precisa ter um coração totalmente de Cristo Jesus, se você precisa abandonar os pecados com os quais tem flertado todos os dias, se você precisa sair da letargia e da frieza espiritual, se você quer ter uma fé mais abundante, quer vivenciar um cristianismo impactante, quer viver uma fé apaixonante e quer fazer a diferença neste mundo, preste atenção nesta mensagem. O Senhor quer falar ao seu coração e Ele quer nos ensinar nesta manhã como orar por restauração. Pastor, como orar por restauração? Inicialmente a palavra de Deus nos diz: deseje a intervenção de Deus. Como orar por restauração? Deseje
a intervenção de Deus. Versículo de número 1 diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Irmãos amados, Isaías ora, clamando uma intervenção de Deus. E ele pinta um quadro diante dos nossos olhos. E ele não começa com uma oração meramente protocolar. Muitas vezes nós oramos de maneira protocolar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, né? Quando oramos na hora do almoço, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Só isso, irmãos, né? Mas Isaías não ora assim. Olha como ele começa a sua oração, com uma interjeição. Oh! Oh! Quem começa a orar dizendo oh! Não está fazendo qualquer oração, irmão. A oração está lhe saindo da alma, lhe sai do âmago, do íntimo, do mais profundo do seu ser. Oh! E o que Isaías diz: se fendesses os céus e descesses. Ele pinta um quadro no qual Deus abre os céus com as suas próprias mãos e passa no meio. É isso que ele está dizendo: oh, se fendesses os céus e descesses. Enquanto o Senhor vai descendo em glória, os montes começam a tremer, há o terremoto. Se os montes tremessem na tua presença. E quando os pés do Senhor tocam o solo, amados irmãos, os gravetos começam a pegar fogo. Ele diz aqui, como quando o fogo inflama os gravetos. E aí as águas se convulsionam, amados irmãos, em ebulição e efervescência, porque o texto diz que quando Deus pisa na terra, os rios, os lagos, os mares começam a ferver, como quando faz ferver as águas. E Deus tem um propósito ao realizar tudo isso, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Veja bem que Isaías não deseja o sobrenatural pelo mero sobrenatural. Não é simplesmente para poder sentir um arrepio na sua coluna. Não é, queridos irmãos, para que os pelos das mãos e dos braços se lhe parem e fiquem de pé. Não, meu querido amigo irmão. Isaías quer uma intervenção sobrenatural de Deus para que ele revele a sua glória. Ele diz aqui, amados irmãos, a nós: ah, querido Senhor, faça isso para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Ele deseja, amados irmãos, que o nome de Deus seja conhecido e que o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos, para fazer notório os teus nomes aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. O desejo de Isaías é que não só o reino de Judá, mas que todas as nações do mundo conheçam o poder e a glória do nosso Deus. E ao conhecer o poder e a glória do nosso Deus, as nações tremam e respeitem o nosso Deus e Todo-Poderoso Senhor. Louvado seja o nosso Deus, meus queridos amigos e irmãos. Nós devemos aprender a orar como Isaías, desejando a intervenção de Deus em nossa vida. Você gostaria de ter um coração totalmente de Cristo Jesus? Você gostaria de não viver cometendo os mesmos pecados de sempre? Você gostaria de ter mais paixão na oração? Você gostaria de ter mais fome pelo estudo da palavra? Você gostaria de ser mais cheio do Espírito Santo, mais feliz na presença de Deus? Você gostaria de irradiar a graça de Deus onde Ele te colocasse? Você gostaria de ser um instrumento para abençoar muitas vidas? Você gostaria de ver sua família aos pés do Senhor? Você gostaria de deixar de insistir para os seus meninos acordarem cedo, dizendo: tem que ir para a igreja? Ah, pai, tem que ir mesmo. Ah, querido amigo e irmão, quando eles virem a domingo, é dia do Senhor, eles saltem da cama para adorar a Deus. Você gostaria que isso acontecesse na sua casa? Você gostaria de ver seus familiares se convertendo a Cristo? Você gostaria de ver o Brasil deixar de ser o país da corrupção, da bandidagem,
São Paulo deixar de ser a cidade do pecado para se tornar uma cidade abençoadora, você precisa orar como Isaías: Senhor, abre os céus e desça, Senhor, faça os montes tremer, faça os gravetos pegar fogo, faça as águas ferverem. Deus, manifesta a tua glória, para que este mundo conheça o teu poder e para que vidas sejam transformadas pelo Senhor. Irmãos, eu gosto muito da história de um avivamento que aconteceu no país de Gales. Porque geralmente em todos os avivamentos a gente fala o nome dos grandes pregadores e dos grandes pastores, mas no avivamento do país de Gales aconteceu algo interessante. Deus usou um moço que liderava a mocidade da sua igreja, a igreja presbiteriana do país de Gales, ou antigamente metodista calvinista. Esse moço se chamava Evan Roberts. E ele sentia que os jovens da igreja não estavam preocupados em adorar a Deus. Todo mundo só queria sair para beber. Os bares da sua cidade eram lotados. A igreja estava vazia. Ninguém queria viver para a glória do Senhor. E durante vários anos, desde a sua adolescência, Evan Roberts orava por um avivamento espiritual e nada acontecia. Quando ele passou no vestibular, saiu da sua cidade e foi para a faculdade. Mas lá nos primeiros meses de faculdade ele não se sentia bem, se sentia mal. E por uma tristeza profunda teve que voltar para sua casa. E naquele meio de semestre perdido no seu primeiro ano de universidade, Evan Roberts chamou um grupo de irmãos para orarem. E eles começaram a orar dias ininterruptos. E de repente Deus trouxe um grande arrependimento para a vida da igreja, e aqueles jovens marcaram reunião de jovens, de repente eles se reuniam para cantar e adoravam a Deus, e a presença de Deus se manifestou naquele país, e a palavra de Deus, amados irmãos, foi usada poderosamente para converter muita gente naquela época, no ano de 1904. O resultado do avivamento que Deus começou a trazer na pequena igreja de Evan Roberts se irradiou por todas as igrejas da cidade, da região, do país. E o resultado foi que 100.000 pessoas foram convertidas a Cristo Jesus naquele ano no país de Gales. Os bares, irmãos, fecharam porque as pessoas já não iam mais para o boteco se embebedar no domingo, elas iam para os cultos. Então, no domingo, os bares pararam de abrir, as pessoas abriram mão dos seus vícios, muitos deixaram uma vida de adultério, de pecado, para consagrar a sua vida ao Senhor e foram convertidos por Deus. Tudo porque Deus usou um jovem que começou a orar aos seus 13 anos e aos 26 anos convocou a sua mocidade para orar. E Deus trouxe um grande quebrantamento, arrependimento, e várias mocidades foram tocadas como aquela. E 100.000 pessoas foram convertidas a Cristo Jesus, no ano de 1904, no país de Gales. Se Deus pode fazer isso num país pequenininho, como o país de Gales, Ele não poderia fazer isso nesta cidade, que é a maior cidade deste continente, irmãos? Deus não poderia fazer isso em nossa vida? Talvez nós pararmos um dia e reconsiderarmos tudo que está mal e dizermos: nós vamos orar pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Nós vamos nos voltar para Deus. Nós vamos pedir a Deus que transforme a nossa vida. Nós vamos pedir a Deus que nos dê um coração totalmente de Cristo. Nós vamos pedir a Deus que nos livre de um cristianismo nominal, frio, religioso e tradicionalista. Nós queremos viver uma fé viva, abundante. Nós queremos viver para a glória de Deus. Nós queremos ver nossa família aos pés do Senhor. Nós queremos ver nossa igreja transformada. Irmãos, se Deus mandar um avivamento, não haverá desculpas porque é culto de 8h30. Essa igreja não vai caber de gente às 8h30 da manhã. Mas nós temos que orar por um tempo de intervenção sobrenatural de Deus em nossa vida. Reverendo Simonton orava: ó Deus, que me dera um batismo de fogo, que me purificasse das minhas escórias e me desse um coração totalmente de Cristo. Estava falando de ser cheio do Espírito Santo. Ore a Deus: Senhor, dá-me ódio pelo pecado, transforma a minha vida, deixa-me caminhar contigo, faça de mim um homem cheio do Espírito Santo.
Ore, minha irmã, Senhor, faça de mim uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Como orar por restauração, pastor? Em primeiro lugar, deseje a intervenção de Deus. Mas como orar por restauração? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz nesta manhã, irmãos, recorde os feitos do Senhor. Como orar por restauração? Recorde os feitos do Senhor. Versículo 3 diz: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Isaías aqui está recordando o dia em que Deus desceu no Monte Sinai, irmãos, para dar a lei, os 10 mandamentos a Moisés. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que uma nuvem escura tomou conta do Monte Sinai. E de repente, naquela nuvem havia trovões, pum, relâmpagos reluzentes, reluzindo. A montanha tremia. E Deus desceu em fogo na montanha, e a montanha saía fumaça. E o próprio povo de Israel ficou perplexo, dizendo: nós não podemos entrar aí, porque Deus vai nos destruir. Diz: Moisés vai nos representar. E as nações daquela região ficaram sabendo que Deus desceu no monte e manifestou a sua glória, e as nações tremiam de medo do povo de Israel. Isaías está se lembrando disso quando diz: quando fizestes coisas terríveis, nós não esperávamos, tu desceste e os montes tremeram na presença do Senhor. O que Isaías está dizendo, amados irmãos, é que se Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. Se Deus já abriu os céus e desceu e manifestou a sua glória, quem disse que a mão do Senhor se encurtou? Quem disse que algum homem lhe colocou limite? Acaso poderá alguém dizer a Deus o que Ele pode ou o que Ele não pode fazer? Quando nós recordamos, irmãos, tudo aquilo que o nosso Deus já fez, isso renova a esperança em nosso coração, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, renova a nossa coragem e o nosso ânimo, para que continuemos a crer no poder de Deus, esperando a bênção do Senhor sobre nós. Um dos pregadores que eu mais admiro, irmãos, é o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pastor de uma grande igreja batista, calvinista, na Inglaterra, no século de número 19. Spurgeon, no auge do seu ministério, em um ano batizou 1000 novos crentes. O repórter de jornal foi perguntar para ele: pastor, qual é o segredo para batizar 1000 novos crentes em um ano? E ele falou: simples, meu povo ora por mim. A igreja orava, Deus usava Spurgeon, ele batizou 1000 crentes em um ano. O grande pregador João Crisóstomo, que era pastor na cidade de Antioquia e depois se tornou pastor e principal pregador na igreja de Constantinopla, amados irmãos, que hoje é a capital da Turquia, amados irmãos. Naquela cidade que divide o Oriente e o Ocidente, João Crisóstomo pregava ali para milhares de pessoas. Houve um ano no seu ministério que ele batizou 3.000 crentes. 3.000 pessoas se converteram. Mas era um homem de uma séria e profunda vida de oração. No ano de 2015, amados irmãos, eu tive o privilégio, no final daquele ano, de visitar a igreja presbiteriana Sarangue. Nosso diácono Leonardo Nuzzi esteve lá no mês passado. Me trouxe o calendário da igreja. É a maior igreja presbiteriana do mundo. Ela tem mais de 120.000 membros. E qual não foi a nossa surpresa que no fim de semana em que nós estivemos ali, para o congresso chamado ao despertamento da liderança, onde fomos estar, o pastor da igreja presbiteriana Sarangue, nos 4 cultos, batizou 2.000 crentes naquele domingo. Algo impressionante. Impressionante. 2.000 crentes naquele domingo. É impactante. Eu vi ali
em um daqueles cultos, o pastor batizando 500 pessoas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também. Eu falei, meu Deus, a mão dele vai terminar doendo. Te batizo em nome do Pai, do Filho. 500 pessoas num culto. 2.000 num domingo. Se Deus faz isso na Coreia, Ele pode fazer aqui, irmão. Nós precisamos recordar o poder do nosso Deus. Mas sobre todas as coisas, nós precisamos nos recordar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso só é possível porque Deus nos amou e cravou Jesus naquela cruz para pagar os nossos pecados. Nós temos que nos recordar do grande amor de Deus por nós. Porque quando sabemos que Ele nos amou, que Ele nos deu a vida eterna, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele nos dá o Espírito Santo e que Ele nos dá a paz com Deus, nós vamos viver alegremente em Sua presença e vamos crer que Ele já deu o melhor para nós e vamos esperar grandes coisas de Deus na nossa vida. Ah, meu querido amigo e irmão, recorde o que Deus já fez por você. Recorde o que Deus já fez mandando Cristo para morrer em seu lugar. Recorde o cuidado de Deus para com a tua vida. Se lembre do grande amor de Deus por você. E porque Deus te ama e tem cuidado de você, clame: Deus, abre os céus e desça. Me dá um coração totalmente de Cristo. Abençoa meu lar, minha família, a igreja. Dá, meu Deus, um tempo de restauração na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: pastor, como orar por restauração? O texto nos diz inicialmente: deseja a intervenção de Deus. Em segundo lugar, recorde os feitos do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, o texto da palavra de Deus nos diz: confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Certa vez eu ouvi que um provérbio árabe que diz que o melhor orador é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos. O melhor orador é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos. E Isaías faz isso muito bem. Ele podia falar assim: sabe por que nós podemos orar assim? Porque Deus sempre cuidou do seu povo. Mas Ele tem elegância e estilo até no momento de orar. Ele pinta um quadro diante dos nossos olhos. Ele nos leva para aqueles dias lá antigos. Talvez aqueles dias em que Abraão sentava lá na porta da sua tenda, olhando o dia passar, esperando os visitantes que iam chegar, e ele fala: desde aquela época, desde a antiguidade, não se ouviu. E ele, sem temer a redundância, pinta um quadro: nem com o ouvido se percebeu. Ele já tinha falado que nós não tínhamos ouvido isso, mas ele pinta um ouvido diante dos nossos olhos, para aguçar os nossos sentidos. Ele diz mais para nós aqui: nem com olhos se viu. O que nós fazemos com os olhos, irmãos? Ora, pois, nós vemos, mas Ele não teme a redundância. Ele mostra: nem os olhos abertos, nem o ouvido ouviu, nem um olho escancarado e aberto viu um outro Deus além de ti. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja Deus. Isaías, aguçando os nossos sentidos, nos leva para o tempo antigo, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para nos mostrar que nós nunca vimos um outro Deus além do nosso Senhor. Mas além de tudo, esse Deus é bom. Ele trabalha para aquele que nele espera. Deus cuida de nós, irmãos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro do apóstolo Paulo, preso em Jerusalém, pensando que vai morrer. Não era a hora da sua morte ainda.
naquele dia de grande desespero, o Senhor Jesus, em Atos 23:10, aparece ao lado dele na cela e diz: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você também dará em Roma. Veja bem que o próprio Senhor entrou na cela de Paulo, se colocou ao seu lado, manifestou a sua presença, usou a sua palavra, ele disse: coragem, Paulo, e lhe deu propósito para a existência. Eu quero dizer para você, querido, que o mesmo Jesus que morreu na cruz e apareceu do lado de Paulo, é o Jesus que está com você. É o Jesus que te deu o Espírito Santo. É o Jesus que disse para você que nunca vai te deixar e jamais vai te abandonar. É o Jesus que disse que estaria conosco todos os dias no cumprimento da missão. Ele nunca nos deixa, Ele não nos abandona, Ele trabalha para aquele que nele espera. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, de angústia, não se desespere. Deus já deu Jesus por você e promete cuidar de você até o dia final na sua vida. Um dos hinos que eu amo do nosso hinário diz: Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Por que você está reclamando? Por que tanta angústia? Por que esse desespero todo? Deus está cuidando de você. Confie no cuidado do Senhor. E clame a Ele que use a tua vida para a honra e glória do nome de Jesus. Ao final desta mensagem, nós já vamos participar da ceia. O Senhor está nos ensinando hoje a orar por um tempo de restauração em nossa vida. E nessa semana você clame a Deus: Deus, eu quero a intervenção do Senhor em minha vida. Abra os céus e desça para manifestar a tua glória e para que Cristo seja exaltado e para que pessoas te conheçam através do meu testemunho e do testemunho da igreja. Lembre-se que Deus já mandou avivamentos no passado e já converteu centenas e milhares e já usou gente simples como você para que avivamentos acontecessem. Lembre-se do poder do seu Deus. E enquanto o avivamento não vem, confie no cuidado de Deus. Porque Ele está aqui. Ele diz que nunca te deixará, jamais te abandonará. Nós vamos orar nessa